Eu falo com autoridade diante de vós, já preparando as minhas costas para a internet, mas sabendo que aquilo que Deus me deu não vou guardar. Como eu falei no começo, se quiser falar, fala com ele, reclama com ele. Mas a verdade é que existe uma história por trás de tudo isso. Mergulha comigo por trás dessas manifestações. As manifestações do Espírito Santo, as experiências pessoais que temos, não podem ser parâmetro para medir as experiências pessoais de outros. Porque diante de Cristo tu não vai poder dizer: mereço entrar porque ela teve uma experiência contigo. Não, tenha tu a tua, tenha eu a minha. E se eu entro nas cachoeiras, não reclamo de quem está na fonte ou de quem está nos rios. Só muda a manifestação das águas, mas as águas são as mesmas. Então que termine e acabe hoje guerras terríveis teológicas, aonde Tito diz não leva a lugar nenhum, para saber até onde a marcha é de Deus, para saber se o manto é de Deus. Deixa quem é do manto com o manto e vai ser feliz sentadinho no canto, ganhando alma para Jesus. Aí a gente ganha alma para Jesus. Aqui, será que é tão difícil de apontarmos as nossas armas para o diabo, ao invés de nossos próprios irmãos espirituais? Porque estamos chegando a um tempo onde já quase não há mais tempo. E eu falo isso aqui com peso no coração, porque enquanto nós guerreamos entre nós, existem milhões de almas perecendo lá fora. Eu queria que Deus abrisse os ouvidos de quem está na internet, quem está sentado aqui agora, para que tu pudesse ouvir as milhões de almas gritando no inferno, dizendo: eu queria ter uma chance para estar sentado lá. Estão perdidos para sempre. E que pela palavra Cristo disse: alguém que estava lá desejou voltar para avisar para não irem. E Jesus falou: já tem pregadores, profetas, Moisés os ouçam. Só que como ouvirão se não há quem pregue? Porque quem precisa pregar despertamento está apontando as armas um contra os outros, dizendo: mata porque eu não entendo a manifestação da água, destrói porque eu não entendo a manifestação do Espírito nele. E ao invés de abrir a mente para tentar entender o que o Espírito Santo está fazendo na vida do outro, assassina espiritualmente, assassinos de reputação, urubus de cadáveres. Eu vou falar, Jesus. Gente que se aproveita do que está acontecendo com outros, para poder vender o que Deus colocou na vida, para ganhar um pouco de curtida e like na internet. E não me interessa se eu vou dançar, o importante é que eu vou entrar na onda. Pastor, mas não é línguas estranhas. Eu não estou discutindo se é ou se não é, eu estou discutindo o que está referenciando. Porque quando batem, não bate no inglês, nas línguas estranhas, no francês, está batendo no pentecostalismo. E um monte de pentecostal indo junto, dança porque está na moda. A tua dança não pode ser junto com os zombadores. A tua dança tem que ser com o Espírito Santo na presença. Quer dançar, dança aqui com o Espírito, não na internet com os zombadores. Eu estou sentindo graça de Deus para falar. O que é que Deus nos desperte ao que está acontecendo, porque sempre houve zombaria contra as coisas do Espírito Santo de Deus. Mas que sejamos sensatos neste momento, em entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Se entendemos que existem pessoas, Jesus não manda eu falar isso, entrando na onda para poder se promover, que fique clara quem está fazendo isso. Nem toda venda do que Deus coloca na vida é por dinheiro. Tem gente que se vende por fama, por like. Tu está falando isso, tem milhões de seguidores, e daí? Isso não é ministério. Internet cai hoje, semana que vem estou na minha igreja tomando ceia e pregando. Pensa que ministério é foto, vídeo, corte, like, curtida, compartilhamento? Eu queria ver tu no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Paulo,
Tomé, Pedro, ninguém tinha internet, mas foram os maiores plantadores de igrejas que nós já vimos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Internet é uma ferramenta que Deus te deu, mas não é a origem. E é por isso que tantos têm se corrompido. Porque quando a ferramenta se torna a origem, o propósito final se corrompe para o meio. Em outras palavras, o altar é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o microfone é uma ferramenta, mas a internet não é o meu Deus. O microfone não é o meu Deus. O altar não é o meu Deus. Tem gente que serve ao altar, mas não serve ao Deus do altar. Entendeu? Na esquerda, olhando lá para o meio agora. Tem gente que serve ao microfone, mas não serve ao Deus do microfone. Tem gente que serve à internet, mas não serve ao Deus da internet. É por isso que mudam mensagem, dependendo do altar, do microfone e da viralização. Vamos mudar a mensagem para agradar o nosso Deus. Qual Deus? O microfone, a internet e o altar. Quem serve a esses três precisa da aprovação dos três. Mas quem serve ao Deus do altar, ao Deus do microfone, ao Deus da internet, doa quem doer, a verdade vai ser dita e a verdade é esta: Jesus está voltando e está na hora de parar de guerrear entre nós. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando.